Olá, tudo bem? Você está prestes a ouvir um podcast inteiramente gerado por inteligência artificial. Porém, o contexto dele foi direcionado por um artigo científico publicado na revista AI and Society. O link para o artigo está aqui na descrição do vídeo e ao final eu te conto como é que foi que eu gerei. Eu espero que gostem. E aí, pessoal? Prontos para mais um Deep Dive? Pode aumentar o volume do fone, porque hoje o papo é sobre inteligência artificial. Mas, ó, aviso logo que não é qualquer papo de IA, não. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa mudança que está rolando nos bastidores da inovação. A transferência da pesquisa em IA das universidades para as grandes empresas. Exatamente. E a gente quer entender quais são as implicações disso tudo. Quem sai ganhando, quem sai perdendo e, principalmente, o que isso significa para o futuro da IA. Boa pergunta. Para a gente entender essa mudança, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Lá na IA, na época de ouro da pesquisa em IA, nos 40, 50, a maioria das grandes descobertas acontecia dentro das universidades, né? Um ambiente colaborativo, focado em qualidade, naquele esquema pública ou MOE. Puxado. E quais foram os grandes marcos dessa época? Me fala mais sobre isso. Tivemos o modelo de neurônio artificial do McConaughey-Pitts, o Perceptron. Avanços que mais tarde abririam caminho para as redes neurais. Nos anos 80, a técnica de backpropagation deu um gás enorme na área, e nos anos 90 surgiram as máquinas de vetores de suporte. Tudo isso com muito rigor científico, revisão entre pares, um passo de cada vez. Interessante. Essa história de formiguinha, com cada um contribuindo com seu pedacinho, me lembra um pouco a história da aviação, sabe? Uma ótima analogia. O físico Freeman Dyson, que a gente pegou de exemplo no material que você trouxe, usa a aviação como exemplo de um processo darwiniano de desenvolvimento tecnológico. Muitos experimentos, aprendizado gradual com os erros, até chegar em algo confiável. Faz sentido. Mas e como essa história toda se conecta com as grandes empresas e a explosão do deep learning que a gente vê hoje? A coisa muda de figura nos anos 2000. A gente tinha uma tempestade perfeita se formando, sabe? A popularização da internet gerando uma montanha de dados para alimentar os algoritmos, o poder computacional aumentando exponencialmente com as GPUs e, claro, todo aquele conhecimento gerado das décadas anteriores pelas universidades. Aí, em 2012, o modelo AlexNet, usando Deep Learning, simplesmente destroçou a competição em MidNet. As empresas viram o potencial daquilo e, bom, começou a corrida do ouro pela EA. E essa corrida desenfreada, será que não tem um lado obscuro? No material que você separou tem aquela comparação com a energia nuclear, lembra? Me deixou de cabelo em pé. Sim, Jason usa a energia nuclear como contraponto. Governos com pressa, muita pressa, para construir usinas nucleares, sem dedicar tempo suficiente para entender os riscos e garantir a segurança. E a gente sabe muito bem que quando se trata de algo tão poderoso, a peça é inimiga da perfeição, para dizer o mínimo. E a pergunta que fica é, será que estamos repetindo esse padrão com a IA? Será que a gente está trocando a segurança e a ética pela velocidade? É o que a gente vai descobrir. O artigo que você separou aponta alguns sinais preocupantes. Sinal amarelo. Então me fala mais sobre isso. O que está te preocupando? Lembra que a gente estava falando da era de ouro da pesquisa em IA nas universidades? Naquela época, a ênfase era entender por quê, por trás de tudo, né? Testar, experimentar, mas sempre buscando o rigor científico. Tipo, construir um avião peça por peça, garantindo que cada parafuso está no lugar certo. Exato. Mas e se a gente pular essa etapa de testar os parafusos? E se a gente só se preocupar em construir um avião maior e mais rápido, sem ter certeza se ele realmente vai voar direito? É que a analogia da energia nuclear fica preocupante. Nossa, deu até um frio na barriga aqui. E o artigo ele mostra exemplos concretos dessa pressa toda. Um dos pontos que mais me chamou a atenção foi a queda na ênfase em pesquisa teórica. Parece que com essa busca acelerada por resultados, a gente está deixando de lado a base e a ciência por trás da IA. Espera aí, mas qual o problema de focar na prática se no fim o negócio funciona? A questão é que essa caixa preta pode esconder falhas graves. Sem uma base teórica sólida, fica difícil prever como a IA vai se comportar em situações inesperadas. Imagina um carro autônomo que foi treinado para dirigir em ruas perfeitas, mas que nunca encontrou um buraco ou uma chuva torrencial. Aí já viu, né? O caos total. E o artigo cita outros probleminhas de fábrica. Outro ponto preocupante é a falta de transparência. As empresas estão cada vez mais fechadas em relação às pesquisas, aos dados que usam para treinar seus algoritmos. E sem essa transparência, fica difícil ter um debate público sobre os impactos da IA na sociedade, sobre as questões éticas envolvidas. É como se a gente estivesse entregando o volante do carro autônomo para uma inteligência artificial, sem saber direito quais são seus objetivos, seus valores. É para ficar com o pé atrás. E quando a gente fala de IA, nessa falta de transparência pode ter consequências bem reais.
O artigo cita o exemplo dos sistemas de reconhecimento facial que já estão sendo usados em larga escala, inclusive aqui no Brasil. Falando nisso, vi outro dia uma notícia sobre um sistema de reconhecimento facial que confundiu um gato com um criminoso. Juro, não é piada. Mas brinca com IA pra você ver. Pois é. E o problema é que esses sistemas, mesmo com suas falhas, estão sendo usados em áreas críticas, como segurança pública e justiça criminal. Imagina o impacto na vida de uma pessoa que é acusada injustamente por causa de um erro de algoritmo. E o pior é que esses erros não acontecem por acaso. Eu te adivinhar, a culpa é dos dados enviesados. Exatamente. Se a gente alimenta um algoritmo com dados que refletem preconceitos existentes na sociedade, ele vai aprender com esses preconceitos e perpetuá-los, ou até mesmo amplificá-los. O relatório do NIST, que você também separou, mostra como os sistemas de reconhecimento facial têm um desempenho muito pior ao identificar rostos de pessoas negras, especialmente mulheres negras. Que absurdo, é por isso que a diversidade é tão importante nessa área, né? Com certeza. A gente precisa de mais representatividade, diferentes olhares e perspectivas para garantir que a AI seja realmente justa e inclusiva. E não para por aí. Os algoritmos também estão sendo usados em áreas como saúde e mercado de trabalho, com resultados às vezes assustadores. Tipo o caso do sistema NaxCare, né? Que, em vez de ajudar a combater o abuso de opioides, acabou prejudicando um monte de gente por causa de um algoritmo mal calibrado. Exatamente. O algoritmo, que deveria ser uma ferramenta para auxiliar os médicos, se tornou um instrumento de injustiça. E a pergunta que fica é: como garantir que a IA seja usada para o bem, sem causar mais problemas do que soluções? A gente começou o papo com aquela pulga atrás da orelha, e agora parece que a pulga criou asas e virou um dragão. Mas calma lá, não vamos jogar toalha ainda. O artigo traz algumas propostas para tentar domar esse dragão, certo? De volta aqui no nosso Deep Dive especial. Para quem está chegando agora, a gente está desvendando o outro lado da moeda da inteligência artificial. Principalmente depois que a pesquisa saiu das universidades e foi parar nas mãos das grandes empresas. E a pergunta que não quer calar é: como a gente garante que a IA seja usada para o bem e não vira um Frankenstein? Calma. O artigo que a gente está explorando hoje, ele traz algumas propostas interessantes. E uma delas é a regulamentação governamental. Regulamentação, tipo botar a IA na coleira. Mas calma, não estamos falando de proibir a IA. A ideia é criar regras claras, né? Regras para proteger as pessoas, especialmente em áreas críticas, tipo justiça criminal, saúde. Decisões que impactam diretamente a vida das pessoas. É o que já acontece com outras tecnologias, né? Faz sentido. Tipo, melhor prevenir do que remediar, né? Exato. E por falar em prevenir, outra proposta importante é a gente ter mais diversidade no desenvolvimento da IA. Se a gente quer uma tecnologia justa e inclusiva, ela precisa ser criada por pessoas de diferentes origens, gêneros, com diferentes perspectivas e vivências. Imagina um algoritmo que ajuda a diagnosticar doenças de pele, mas que só foi treinado com fotos de pessoas brancas. Isso é um desastre, né? Total, ia ser um desastre total. E como a gente resolve esse problema? O artigo defende um cuidado muito maior na coleta e na curadoria dos dados usados para treinar os algoritmos. Isso inclui garantir a privacidade das pessoas, tratar os trabalhadores que fazem esse trabalho braçal de coleta e rotulagem de forma justa e, principalmente, combater os vieses que já estão embutidos em muitos conjuntos de dados que estão disponíveis por aí. Afinal, o algoritmo só é tão bom quanto os dados que ele recebe, né? É que nem ensinar matemática usando um livro cheio de erros. Não dá para esperar um resultado muito bom. Perfeito. E já que você está falando de aprendizado, o artigo também destaca a importância da educação na conscientização da sociedade sobre os limites, os desafios da IA. Nada de achar que o algoritmo é mágico ou infalível. A gente precisa ser usuários mais críticos, mais conscientes, questionar os resultados, entender que a IA também erra. E para completar o pacote de soluções, o autor do artigo lança uma proposta, digamos, ousada: a criação de uma comissão global de IA formada por universidades, por instituições de pesquisa. É isso mesmo. A ideia é unir forças para criar um contraponto ao domínio da gigante de tecnologia no desenvolvimento da IA. A gente sabe que as universidades têm um papel fundamental na pesquisa científica, na busca por soluções inovadoras e principalmente na formação de profissionais qualificados. Imagina o potencial dessa galera junta. Um time de peso, com especialistas de diversas áreas, trabalhando em conjunto para garantir que a IA seja usada para o bem, de forma ética, responsável, transparente. Seria um golaço para a humanidade. Mas e aí você acha que essa ideia de comissão global tem futuro? Olha, é uma proposta ambiciosa. Mas eu sou otimista. As universidades, elas têm a liberdade para conduzir pesquisas de longo prazo, sem aquela pressão por resultados imediatos que a gente vê no mundo corporativo. E isso é essencial para o desenvolvimento de uma IA mais robusta, confiável e principalmente alinhada com os valores da sociedade. Pessoal, pelo jeito a gente está num momento crucial na história da IA, hein? As decisões que a gente tomar hoje vão definir o futuro dessa tecnologia e o impacto que ela vai ter nas nossas vidas. E aí, qual caminho a gente vai escolher?
A corrida desenfreada pela próxima grande inovação ou a construção de um futuro mais justo, ético, sustentável? Boa pergunta. Essa é a pergunta de $1 milhão. E não tem resposta fácil, né? O importante é a gente continuar debatendo essas questões, questionando, buscando soluções para garantir que a IA seja uma força do bem. E você que está nos ouvindo, o que você pensa sobre tudo isso? Compartilhe suas reflexões com a gente nas redes sociais do The Deep Dive e continue mergulhando nesse universo da inteligência artificial. Até a próxima! E aí, o que achou? O meu nome é Ângelo, eu sou professor de Inteligência Artificial no Instituto Federal de São Paulo e esse podcast foi 100% gerado por IA. Isso significa que eu não escrevi nenhuma linha dos diálogos que foram produzidos. O nome do podcast é Deep Dive e ele está disponível na plataforma Notebook LM do Google. O motor por trás da plataforma é o modelo de linguagem Gemini, ou Gemini. Aqui no Cérebro Eletrônico nós já falamos sobre modelos de linguagem, no episódio 20. Lembra? São essas imensas redes neurais treinadas com uma base de dados gigantesca, tiradas da internet com praticamente tudo que já foi escrito por nós. O ponto positivo dos modelos de linguagem é que eles ficam muito bons em produzir frases, texto que faça sentido. O ponto negativo é que ele às vezes pode te responder a uma pergunta com um contexto totalmente diferente daquele que você tinha em mente. Ou então até produzir informações falsas, que são chamadas de alucinações. É aí que entra o Notebook LM. A plataforma permite que você suba os documentos de teu interesse, como textos e vídeos, para servir de contexto nas respostas das perguntas. Por exemplo, você pode colocar na plataforma os materiais da disciplina de inteligência artificial que você está estudando e fazer perguntas para o modelo de linguagem sobre esse conteúdo. Assim, ele vai ter muito mais chances de te responder sem alucinar. Foi isso que eu fiz. Eu inseri na plataforma esse artigo científico sobre ética em IA e o futuro do aprendizado de máquina e gerei o podcast Deep Dive. Falando assim até parece que foi fácil, né? Primeiro, eu tive que pesquisar por muito tempo para elaborar o texto do artigo. Depois eu tive que submetê-lo para a revista e adequá-lo segundo as orientações dos revisores. Escrever o artigo foi a parte difícil, a parte fácil foi gerar o podcast. Então agora eu quero saber o que você achou do podcast no desafio deste vídeo. Se você tiver condições de ler o artigo, na descrição do vídeo tem o link da revista. Eu quero que você identifique 2 acertos e 2 erros. Ou seja, escreve lá nos comentários do vídeo 2 informações que sim, foram ditas no artigo. E 2 informações ditas no podcast que não estão no texto do artigo. Mas, se você não tem condições de ler o original, eu quero que você escreva 2 coisas que ficaram boas e 2 coisas que ficaram ruins no podcast. Pode ser, por exemplo, sobre falhas na geração do áudio. De toda maneira, eu quero que vocês escrevam lá nos comentários do vídeo o que acharam sobre a geração automática de podcasts utilizando inteligência artificial. Tá certo? Então, até mais! So if you want me to want what I believe that I want, can I choose to quit? Dime que debo cantar, oh algoritmo, sé que lo sabes mejor.